Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Um morto e outro ferido a bala no bairro do Arruda. Jovem encontrado morto a tiros próximo ao campo do Arroz do Jardim, São Paulo. Rapaz espancado até a morte no bairro do Maranguape 2. Presidiário no semiaberto é morto a bala na residência no Cabo de Santo Agostinho. Rapaz arrastado para a morte a tiros nas pedreiras de Camaragibe. Mulher assassinada a facadas na residência no bairro do Maranguape 2. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 24 de abril de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas, ou seja, de ontem para hoje, no estado de Pernambuco, foram registrados 10 assassinatos, 10 pessoas foram mortas, 4 foram assassinadas no interior e 6 no Grande Recife. E esta manhã, minha gente, logo cedo a correria foi grande, perseguição policial acabou com o motoqueiro ferido. Isso aconteceu em frente ao Hospital Português. Quem traz detalhes destas informações é a nossa companheira repórter Cíntia Ferreira. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia Eliel. Uma perseguição policial terminou com um motociclista atropelado. Isso aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães, nas proximidades do Hospital Português. Inclusive nesse momento aqui, a via local ela está interditada. Essa história começou lá atrás, ali na Avenida Agamenon Magalhães mesmo, só que na altura do Ministério do Trabalho, ali na Superintendência Regional do Trabalho, que fica nas proximidades do viaduto da João de Barros. Os policiais militares da Rádio Patrulha estavam voltando para o batalhão, estavam recolhendo, quando eles teriam percebido um assalto. 2 homens numa moto, fardados, com a farda azul, estavam roubando uma outra moto. Quando os policiais chegaram, esses criminosos que já tinham roubado a moto, deixaram o veículo da vítima para trás e fugiram os dois em uma única moto, em alta velocidade, pela Avenida Agamenon Magalhães, em direção à Boa Viagem. Quando a viatura chega aqui na altura do cruzamento com a rua Paissandu, ela acaba se chocando com um motociclista que não tinha nada a ver com a história, que estava cruzando a Avenida Agamenon Magalhães. Então, nesse impacto, o motociclista ele foi arremessado, a viatura teve os airbags acionados, inclusive ela está aqui atravessada na via local, o impacto todo na área da frente. O motociclista ele começou a apresentar várias fraturas na perna, no corpo, e os 2 criminosos fugiram, na moto, em direção ali ao bairro de Joana Bezerra, em direção à Boa Viagem. Aqui no local, uma viatura do Corpo de Bombeiros, uma ambulância do Corpo de Bombeiros, ela foi acionada para fazer o resgate desse motociclista, ficou bastante ferido. Ele foi levado em estado de choque para o Hospital da Restauração. A gente não tem informação nem de idade, nem a profissão, nem o nome desse homem. Ele foi levado. A moto dele está a uma distância aqui muito grande do local onde ele foi encontrado. Está aqui no local. E os policiais também conseguiram pegar a moto da primeira vítima, a vítima do assalto, que também foi recolhida e foi colocada aqui dentro de uma das viaturas. Como é que está a situação aqui? O trânsito está bastante complicado, porque como a via local da Agamenon aqui na frente do Hospital Português está interditada, então agentes de trânsito estão orientando os motoristas que vêm da rua Paissandu e que vêm também da própria Agamenon a pegarem a pista central aqui da avenida. E então o trânsito está bastante congestionado. Embora não tenha morrido ninguém nessa ocorrência, é necessária a presença do Instituto de Criminalística para fazer uma perícia e entender a dinâmica de como tudo aconteceu. Aqui no local nenhum policial grava. A gente recebeu informação deles de que o sinal estaria verde para os policiais. Mas isso aí a perícia vai identificar na hora da perícia, Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. O motorista de carro-pipa, Alclésio Manuel de Barros Ferro, com 27 anos de idade, ele estava desaparecido da residência em Garanhuns. E de repente ontem foi encontrado morto a bala em estado de decomposição
decomposição no sítio Xerém, zona rural de Buíque, bem pertinho do povoado Amaro. A informação que foram 2 elementos que teriam arrastado o homem para ser encontrado logo depois de assassinado. O corpo de Auclésio Manuel de Barros Ferro foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. João Pedro da Silva, conhecido como João Cobra, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência no sítio Ipueira, zona rural de Itacaimbó. A esposa dele e a neta de 14 anos estavam em casa, presenciaram a morte do João Cobra, João Pedro da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Gledson Mercedes da Silva, com 21 anos de idade, foi assassinado a facadas e pauladas durante uma briga no centro em Caruaru, no agreste do estado. Foram 5 elementos, ele se envolveu nessa briga com 5 elementos, acabou agredido a facadas e pauladas, foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru, removido aqui para Recife, para o HR, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele tinha ido em casa se armar com uma faca e acabou sendo agredido. Levado para o Hospital Regional do Agreste, Caruaru, ele foi removido para o HR, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Luiz Henrique de Lima Santos, um rapaz com 34 anos de idade, residente no bairro Capito Cordeiro Falco, no Brejo da Madre Deus, ele foi agredido pelo ex-presidiário Fábio Manuel João da Silva, de 31 anos de idade, conhecido pelo vulgo de Pequeno, que está foragido, mas a polícia encontrou na casa do suspeito a motocicleta, uma moto e também uma espingarda soca-soca. O corpo de Luiz Henrique de Lima Santos, 34 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O garoto Alisson Miguel, de 12 anos de idade, foi atropelado e morto por um ônibus na entrada dos prédios no bairro Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata. De acordo com informações, o motorista do coletivo não teve culpa. O corpo do garoto Alisson Miguel, de 12 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, uma senhora está indignada com o Hospital da Polícia Militar. Ela denuncia negligência no Hospital da PM. Pois não, minha senhora, pode falar. Olá, sou Maria Inês, estou aqui no Hospital da Polícia com o Sargento Almeida, que se encontra com problema de um AVC e teve que pagar 245 por um exame externo. E até agora está esperando o tratamento de um neuro para que venha inspecionar e passar os medicamentos para ele. Então fazemos aí um apelo ao Ministério Público que mais uma vez venha aqui, veja o descaso que se encontra os militares que doaram seu sangue e hoje a gente colabora com o sistema. Então estou aqui, eu, Sargento Almeida, e sua esposa Renilza, que tem aqui também suas dúvidas e está contestando o mau atendimento prestado a todos os policiais militares. Isso é inadmissível. O sargento, olha, força no braço, que não aqui, nada até agora. Nem um médico entra aqui, nem um médico. Não passa nenhum médico aqui, minha gente. É interessante. A esposa do sargento Almeida está aqui implorando para que ele tenha um tratamento mais humanizado, tá certo? Né, sargento? Isso. Elaine Cristina Francisca Xavier Guimarães, usuária de drogas, ela sofreu um atentado à bala. Foi alvejada a tiros ontem por volta das 8h30 da noite, na rua Severina Pedrosa, em Dois Irmãos. 3 elementos em um carro escuro Fiat Uno meteram bala nela e ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Lucas dos Santos Lima, com 33 anos de idade, foi baleado na Avenida José de Sá Maniçoba, na zona rural de Petrolina. Atentado de autoria e motivos desconhecidos. Ele, Lucas dos Santos Lima, foi levado para o Hospital de Traumas, lá mesmo em Petrolina. Galdino Batista do Vale Neto, com 26 anos de idade, técnico em refrigeração. Ele foi agredido a coronhadas e disparos de arma de fogo na travessa do Gusmão, nos prédios do bairro de São José, no Recife. Elementos desconhecidos agrediram ele. Ele foi atingido na perna direita e foi levado para o Hospital Esperança, na Ilha do Leite. De acordo com informações, ele foi ao local pegar um ar-condicionado para consertar.
Daí, os elementos da área confundiram ele com o rapaz, o tal de Tomás. Tomaram os pertences dele, agrediram ele com coronhadas e também bala, um tiro na perna direita. E ele, Galdino Batista do Vale Neto, foi socorrido no Hospital Esperança, na Ilha do Leite. E agora aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira, estão aniversariando hoje. Aliás, só tem um aniversariante hoje da MERP, é o Tenente Belcino Cavalcante Calado, isso mesmo. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Olha, minha gente, a polícia encontra corpo de um bebê dentro de um balde. O caso foi registrado em Santo Amaro e as informações com o repórter Adúlcio Lucena. O corpo do bebê estava dentro de uma casa e foi encontrado em avançado estado de decomposição. A descoberta chocou os moradores do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A mãe do recém-nascido seria uma autônoma de 39 anos, que vivia há meses no local. Os vizinhos relataram para a polícia que a mulher estava trancada no imóvel desde a última quinta-feira. No sábado, eles estranharam quando viram que um líquido escuro escorria pela porta. Nessa terça-feira, sentiram um mau cheiro e insistiram para falar com a mulher. Ela abriu a porta e estava completamente debilitada. Então, os moradores acionaram a polícia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, foi acionado e uma perícia foi realizada no imóvel. O corpo do bebê foi recolhido pelo IML e deve passar por exames. O delegado Vitor Leite trouxe detalhes do que foi encontrado no local. É uma casa que demonstra uma miséria econômica e miséria também do estado em que a casa foi encontrada, e o que a gente percebe é que o bebê ou o feto, ele foi encontrado dentro de uma bacia com água e já em estado avançado de putrefação. Agora resta saber, com as perícias tanatoscópicas, se o bebê ele nasceu com vida, ou se foi um aborto, ou se houve algum tipo de crime praticado contra esse bebê. O que a gente consegue apontar é que o bebê ele aparentemente tinha todos os órgãos formados, né, visivelmente já estava com a formação já completa, e há indícios de que o parto foi praticado dentro da casa. A equipe ainda vai se dirigir até o hospital para ver se consegue falar com ela, porque a gente sabe só que ela aparentemente residia sozinha e escondia a gravidez. Várias pessoas aqui da localidade disseram que ela vivia dizendo que não estava grávida e que estava com um mioma. Então, ou seja, escondeu a gravidez por todo esse tempo. A primeira análise foi até esse local de um suposto crime, um suposto infanticídio, tudo ainda é muito incipiente, muito precário para a gente atestar se houve algum crime ou se foi alguma morte natural, enfim, qual foi o tipo de morte que foi gerada aqui nessa ocorrência. A mulher foi socorrida e levada para um hospital. O conselheiro tutelar, Thales Peter, também foi acionado. A gente recebeu essa denúncia quando a gente havia chegado aqui no local. Já estava aqui, o SAMU já tinha acabado de socorrê-la, né, que ela saiu daqui também em estado grave, e a criança ficou esperando o Instituto Médico Legal para fazer a perícia. E agora, a grande preocupação é com o sepultamento da criança, porque a criança não tem a certidão de nascimento. A gente vai levar o caso ao Poder Judiciário para que saia uma determinação para que essa criança possa ser sepultada. A mãe é conhecida, embora que não seja caso do Conselho Tutelar, mas alguns anos atrás, essa mãe, ela era filha adotiva de uma senhorinha e existia uma situação de maus tratos por parte dela. Tanto é que hoje essa senhorinha encontra-se com a família. A polícia continua investigando o caso. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2.
Jovem encontrado morto a tiros próximo ao campo do Arroz no Jardim São Paulo. A vítima ainda não foi identificada. Um jovem foi morto a tiros e o corpo encontrado na entrada do curado, bem perto do campo do Arroz, no bairro do Jardim São Paulo, zona oeste do Recife. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Um morto e outro ferido a bala no bairro do Arruda. Eric Carlos do Nascimento, jovem com 23 anos de idade, foi assassinado a tiros nos prédios habitacional Beira Rio, na Rua das Moças, no Arruda, zona norte do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos que ainda feriram a outra pessoa. Davi Henrique Cabral, de 20 anos, que foi socorrido na Policlínica Mauri Coutinho. E o corpo de Eric foi encaminhado ao Instituto do Mestre Legal e a polícia segue investigando o caso. Rapaz espancado até a morte no bairro do Maranguape 2. Master César Duarte Santos, ele foi assassinado a pauladas na Rua E, no bairro do Maranguape 2, em Paulista. Arthur César Duarte Santos, brutalmente espancado já na madrugada de hoje, na Rua E, no bairro do Maranguape 2, Paulista. Crime praticado por elementos desconhecidos e os motivos também ignorados. A única informação é que ele seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Presidiário na semiaberto é morto a bala na residência no Cabo de Santo Agostinho. O Everton Henrique de Souza, com 34 anos de idade, um presidiário no regime semiaberto. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo dentro da residência. Morreu em cima da cama, na Rua 8, no Alto do Cruzeiro, bairro Santa Mônica, no Cabo de Santo Agostinho. Foram dois elementos desconhecidos que arrombaram a casa, invadiram a casa e cometeram o crime. Uma arma de fogo foi encontrada na casa da vítima, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rapaz arrastado para a morte a tiros nas pedreiras de Camaragibe. Rodrigo Vieira da Silva, 29 anos de idade, conhecido como Barriga, segundo informações, usuário de drogas. Ele foi assassinado a tiros na subida do Vale das Pedreiras, em Jardim Primavera, Camaragibe. Elementos encapuzados em um carro branco cometeram o crime. Segundo informações da polícia, o irmão dele já teria sido morto há cerca de um ano. Ele teria sido arrastado e depois atiraram nele vários balaços e mataram Barriga, Rodrigo Viegas da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao IML. Atenção! Mulher assassinada a facadas na residência do Maranguape 2. Foi ontem por volta das 7 horas da noite que a mulher, Rosana do Nascimento, de 42 anos de idade, foi assassinada a golpes de faca e o corpo dela encontrado despido dentro da residência, o apartamento na quadra K, bloco 4, apartamento 102, na Rua 13, comunidade Casinhas, do Maranguape 2, Paulista. Um elemento desconhecido, segundo informações, o crime pode ter sido feminicídio, pois as informações dão conta de que o homicídio ocorreu antes de ontem. Só ontem a comunidade notou a falta dela e daí encontrou Rosana do Nascimento assassinada, acionou as equipes do IML e o DHPP. O corpo da mulher encontra-se no IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controlando o plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.